Meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estou aqui para mais um vídeo para o meu, para o teu, para o nosso canal Teologando e Capacitando. No vídeo de hoje eu quero trazer um review desta obra fantástica, maravilhosa, a Teologia Sistemática de Norman Geisler, em 2 volumes. Olha só o calhamaço de conteúdo, de material. Só que antes de nós entrarmos no conteúdo desse vídeo, eu quero fazer um convite. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, faça parte dessa comunidade apaixonados pela palavra de Deus, nosso canal Teologando e Capacitando. Também não esqueça de ativar o sino das notificações para você ficar informado toda vez que eu subir um vídeo novo para o canal. Não esqueça de deixar o seu like, pois o like ajuda muito o YouTube a engajar o canal com mais pessoas. E também compartilhe os nossos vídeos em suas mídias sociais de WhatsApp, Facebook e Instagram. Fazendo assim, você ajuda o irmão em sua caminhada cristã e também ajuda o canal a crescer. Querido, também adquira os seus materiais teológicos pelo nosso link de afiliado da Shopee. Comprando pelo nosso link, você não paga nada mais por isso. A compra é 100% garantida e ainda você ajudará o canal a se retroalimentar. Então, compre pelo nosso link, ajude o canal e ajude o canal não somente a se retroalimentar, mas a crescer para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, dito isso, vamos para mais um review no canal Teologia Sistemática de Norman Geisler. Então, meus queridos irmãos, aqui se encontra a Teologia Sistemática de Norman Geisler, pela CPAD, volume 1 e volume 2. O volume 1 trabalha a introdução à teologia, à Bíblia, Deus e a criação. O volume 2 trabalha pecado, salvação, a igreja e as últimas coisas. Então, se encontra aqui essa obra magnífica, maravilhosa, 2 volumes, 2 calhamaços, tá bom? Ó, podemos ver aqui. Então, são bem conceituados, muito, olha só, muito conteúdo. E nós vamos estar analisando esta obra. Uma obra que já tem muito review, porque é uma obra já bem divulgada no YouTube, mas ela vai ficar registrada em nosso canal. Então, vamos tirar aqui o volume de número 2, vamos ver o volume número 1. Antes de nós analisar o volume 1, vamos ver que o volume de número 1, ele possui... deixa eu entrar aqui... Ele possui 1158 páginas, vocês podem estar vendo aqui, tá bom? E o volume de número 2 possui exatamente 1084 páginas. Então, são mais de 2.300 páginas de conteúdo. Querido, se você quer adquirir os seus materiais teológicos, onde nós entramos nesse review, comece a adquirir pelo nosso link de afiliado da Shopee, que vai estar logo abaixo na descrição do vídeo. E comprando pelo nosso link, você ajuda o canal a se retroalimentar. Então, compre pelo nosso link e ajude o canal. A compra é 100% garantido, você não paga nada mais por isso. Então, vamos aqui logo à obra. Essa obra, ela é capa brochura, não é capa dura como as anteriores. Podemos ver aqui uma folha de rosto. Essa edição aqui, deixa eu dar uma analisada. Edição... aqui, ó, sexta impressão 2022, capa dura. Primeira edição, aqui, ó, sétima impressão 2023, brochura, segunda edição 2023. Então, tem 400 tiragens dessa capa brochura. Então, eu peguei capa brochura, podem ver. E eu encapei, se vocês perceberem que está encapado o meu livro. Então, para preservar mais, por ser capa brochura e pelo fato de eu estar utilizando bastante ela. Então, vamos abrir, vamos direto ao que interessa, ao conteúdo, tá bom? Vamos abrir aqui, vamos analisar os 2 livros, a ficha catalográfica, o sumário. Nós vamos ter o volume 1 aqui, ó, são divididos em 4 volumes, se não me falha a memória. Volume 1, Introdução e Bíblia, ó, parte 1, Introdução, Prolegômeno, aí tem o subtópico, você pode estar pausando para estar lendo. A parte 2 nós temos a Bíblia ou a Bibliologia. Você vai aqui ter a primeira sessão, uma bíblica, a segunda sessão histórica, tá bom? Ó, você pode ver que, ó, a terceira sessão teológica e assim vai. Então,
Nós vamos entrar aqui na parte 1, introdução aos prolegômenos. Tirando aqui, nós vamos ver a introdução, definições teológicas. Prolegômenos, que vem do grego prolegomena, literalmente pro, antes, e lego, falar, ou seja, a introdução à teologia. Eles tratam dos pressupostos necessários para estudar a teologia sistemática. Teologia, literalmente, Theos, Deus, e logos, razão e discurso. Então, a teologia é um discurso racional a respeito de Deus. Muito interessante. Uma obra, querido, muito filosófica, mas boa de se entender, pelo menos em meu ponto de vista. O capítulo 2, Deus, o pressuposto metafísico. Então, vocês podem ver que ele trabalha muitos argumentos. Uma obra muito bem dividida, uma letra, posso dizer, pequena, tá bom? Pequena, com bastante margenzinhas de rodapé, nota de rodapé, tá bom? Vocês podem ver que é muito texto, muito conteúdo. Ó, argumento teológico a favor da existência de Deus, tá bom? Ele trabalhando sobre Deus, ó, muito conteúdo. É uma obra que eu indico para você que já está em um nível intermediário para avançado, que a sua mente já consegue captar palavras ou conceito um pouco mais difícil. Então, eu indico essa obra para você que está um pouco mais avançado. Mas eu estou começando, eu não devo comprar? Deve comprar, tendo em base que você pode ter um pouco de dificuldade para compreender. Mas, em meu ponto de vista, essa teologia sistemática está na categoria de uma das melhores em meu ponto de vista. O teísmo torna possíveis os milagres. Muito interessante. Então, meus queridos, nós vamos dar uma adiantada aqui nos tópicos e subtópicos. Nós vamos trabalhar aqui a relação entre revelação geral e especial, para nós ganhar tempo. Então, volume de número 2. Revelação geral, Deus como Criador. Revelação especial, Deus como Redentor. Revelação geral, norma para a sociedade. Revelação especial, norma para a igreja. Revelação geral, meio de condenação. Revelação especial, meio de salvação. Revelação geral pela natureza. E a revelação especial na Sagrada Escritura. Então, isso aqui é conceito que nós aprendemos na teologia sistemática básica. Porém, todavia, entretanto, ele trabalha de uma forma abrangente, filosófica, onde consegue compreender. Então, é muito bom nós estudarmos essa teologia, mas antes, tipo assim, vamos pegar que eu quero estudar cristologia. Eu pego uma teologia sistemática básica e quero estudar sobre a pré-existência de Cristo. Estudei sobre a pré-existência, agora eu venho para essa teologia e me aprofundo ainda mais naquele conceito. A interação entre a revelação geral e especial, qual das duas revelações tem a prioridade? Muito interessante, tá? Norman Geisler escreve muito. Lógico, o pressuposto racional, o silogismo categórico, as leis da inferência racional, a lógica dedutiva. Então, você vai aprender muitas coisas com Norman Geisler. Então, uma letra média para pequena, a verdade, o pressuposto epistemológico. Então, traz muito conteúdo. Vamos avançar um pouquinho aqui. Nós vamos ter que, na parte 2, a Bíblia, ou Bibliologia, a doutrina estuda a Bíblia. A seção é a Bíblia, que é o capítulo 13, a origem e a inspiração da Bíblia. Então, ele é dividido em partes, em capítulos. Tá bom? O que Deus diz, o que a Bíblia diz. O que Deus diz, Gênesis 12, 13, a Bíblia diz, Gálatas 3, 8. Então, muito interessante essas declarações aqui, esse estudo. O grau de inspiração bíblica, igualdade, definição bíblica de inspiração. A Bíblia tem origem divina, a Bíblia chegou até nós por meio de homens. Então, aqueles conceitos que nós estudamos na teologia sistemática básica, porém mais aprofundada. Jesus e a Bíblia. Então, meus queridos irmãos, é uma baita de uma obra. O porquê? A seção 2 histórica, os pais da igreja sobre a Bíblia, vai trazer o testemunho da epístola do Pseudo Barnabé. Então é muito profunda essa teologia. A epístola aos Coríntios de Clemente de Roma, a epístola aos Filipenses de Policarpo, Papias, outros escritos antigos, a visão dos pais anti-niceno e niceno sobre a escritura, Justino Marte, Tatiano, Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano, Hipólito, Orígenes, Cipriano, Eusébio de Cesareia,
Ataná de Alexandria, Cirilo de Jerusalém, ao resumo da posição dos primeiros pais da igreja sobre a escritura, Ambrósio de Milão, Jerônimo, a escola siríaca de Antioquia, Agostinho de Hipona, quem não conhece Agostinho, Gregório I o Grande, Anselmo de Cantuário, os vitorinos, Tomás de Aquino, quem não conhece Tomás de Aquino, e entre outros. Então, a tradição wesleyana, a tradição anabatista e a tradição batista, a tradição de Westminster, a tradição evangélica depois de Calvino. Então você pode ver que ele trabalha muito conteúdo a respeito da teologia, principalmente aqui falando da bibliologia, o neo-evangelicalismo sobre a Bíblia, a inspiração encontrada na intenção, acomodações culturais, inspirações orgânicas, e assim vai, entre outros. Objeções contra os argumentos teístas, aqui já é o apêndice do primeiro volume, então ele vai trabalhar. Objeção 8, é possível haver uma série infinita de causas? Objeção 9, o conceito de um ser não causal não faz sentido, e assim ele trabalha essas objeções. Acabando esses apêndices, vamos ter aqui uma referência bibliográfica que é bastante extensa, podemos ver. Aí entramos no sumário, no volume 2, Deus é a criação. Meu pai amado, a moto passando, mas vamos prosseguir. Então, Deus é a criação, vocês podem ver aqui. Então, ele trabalha muito esse argumento a respeito de Deus e a criação. Então, aqui, o volume 1, a parte 1, Deus, teologia propriamente dita, vai trazer o subtópico, você pode trabalhar aqui, a imutabilidade, a impassibilidade, a imaterialidade, a imensidade de Deus, muitos tópicos mesmo. Parte 2, a criação, visões alternativas sobre a criação, a origem da criação material, a criação das criaturas espirituais, os anjos, um sustento da criação, a transcendência e maneira de Deus na criação, a soberania de Deus na criação, a providência de Deus na criação, o apêndice, uma cristologia e referência bíblica sobre a criação. Então, entramos aqui, mesma coisa, sinopse do volume 2, parte 1, Deus, teologia propriamente dita, uma introdução, o que é um atributo de Deus, muito interessante, tá? Como são predicados os atributos de Deus? As predicações equívocas sobre Deus nos deixam no ceticismo. A atribuição análoga sobre Deus é a única alternativa. Que tipo de analogia existe entre Deus e as criaturas? Então, a resposta à objeção é que a analogia leva ao agnosticismo. Então, ele trabalha de uma forma muito filosófica os pontos abordados, a pura realidade e simplicidade de Deus. Então, meus irmãos, são muitos conteúdos mesmo. Se nós pararmos para analisar cada ponto de doutrina, a base bíblica para a eternidade de Deus, a base teológica para a eternidade de Deus, se nós for analisar todas as bases doutrinárias que Norman Geisler trabalha, acabaremos esse review só no outro dia. Os teólogos da Reforma e da Pós-Reforma falaram sobre a impassibilidade de Deus. Então, a base teológica para a infinidade de Deus, objeção à infinidade de Deus, e assim vai. Então, é muito conteúdo mesmo. Estou adiantando bem aqui. Chegando aqui no apêndice, vai falar sobre a cristologia, o estado pré-encarnado de Cristo. Vai trazer aqui, a filiação eterna de Cristo segundo o Novo Testamento, a filiação eterna de Cristo segundo o Antigo Testamento, Cristo como mensageiro de Jeová no Antigo Testamento. Então, uma cristologia muito interessante. A concepção virginal de Cristo, trazer o tópico de Isaías 7,14, entre outros textos. Então, ele trabalha de uma forma bíblica e filosófica. A base neotestamentária para a concepção virginal de Jesus, a lista dos milagres registrados de Jesus. Então, falar de Norman Geisler é chover numa olhada a morte vicária de Cristo, Cristo como profeta, Cristo como sacerdote, Cristo como rei, ressurreição de Cristo, predições veterotestamentárias da ressurreição de Cristo, a morte física de Cristo, a ressurreição física de Cristo, entre outros. Acabando o apêndice, querido, nós vamos encontrar aqui o apêndice 7, a pneumatologia, um único erro dessa teologia sistemática, eu não sei se foi a CPAD que limou, que ele não trabalha nada sobre a pneumatologia. Todavia, entretanto,
É uma obra espetacular. Aí nós colocamos a de César Moisés Carvalho para compensar a pneumatologia. É desse jeito. Então, uma referência bibliográfica. Acabando o volume de número 1, querido. É que eu nem li a contracapa. Você pode parar e ler aqui, tá bom? A contracapa, nós para o volume 2. Vamos ler aqui Norman Gailer, ex-reitor do South Baptist Theological Seminary em Charlotte, na Carolina do Norte, autor e coautor de mais de 60 livros de centenas de artigos. É orador e participa de debate em nível nacional e internacional. O Dr. Gailer possui bacharelado em Ciências Humanas e mestrado em Ciências Humanas pela Wellesley College, bacharelado em Teologia, THB, pelo Willie Tyndale College e doutorado em Filosofia pela Loyola University de Chicago. Então, é só isso que ele possui. Então aqui o volume 2, também mesma coisa, encapado, tá bom? Que vai falar sobre pecado, salvação, a igreja e últimas coisas. Podemos ver o calhamaço que ele é. Aqui mesma coisa, tá bom? Que ele vai trabalhar aqui. Outra capa que vamos abrir aqui, que vai trabalhar mesmo ponto dos outros, a folha de rosto. Nós vamos entrar direto aqui no sumário, ó. Parte 1, Humanidade e Pecado, Antropologia e Ramatiologia. Você pode pausar e também ler os subtópicos, tá bom? Para o vídeo ficar muito longo. A salvação na parte 2, Soteriologia, apêndice, uma bibliografia. Então, parte 1 aqui, nós temos Humanidade e Pecado, a origem dos seres humanos, a condição originária da criação, a base bíblica para o estado original da inocência e perfeição. Ó, um ambiente perfeito, um estado de domínio, um estado de responsabilidade moral, a base teológica para o estado original de inocência e perfeição. Ó. A condição perfeita do estado originalmente criado deriva da natureza de Deus como um ser absolutamente perfeito. O argumento segue a seguinte linha. 1. Deus é um ser absolutamente perfeito. 2. Um ser absolutamente perfeito é incapaz de produzir uma criação imperfeita. E 3. Logo, a criação original foi feita na perfeição. Deus é um ser absolutamente perfeito. A base histórica do estado original da inocência e perfeição, os pais da igreja primitiva, Irineu, Teófilo, os pais eclesiásticos medievais, Agostinho, Anselmo, Tomás de Aquino. Então, ele trabalha muito a respeito desse ponto. 3 pontos de vista acerca da origem da alma humana. 2 formas de perspectiva da pré-existência, a visão da pré-existência não criada, a visão da pré-existência criada, a perspectiva da criação, a alma foi criada diretamente por Deus, evidência bíblica, e assim vai. Então, querido, é muito conteúdo, tá bom? Se nós parar para analisar a natureza dos seres humanos, nós vamos, como já tenho dito aqui, ficar agarrado, que é muito conteúdo para ser estudado. Esboço das visões do corpo e alma. Então, meus irmãos, se tem uma coisa que eu amo de paixão no estudo, é a teologia sistemática. Eu gosto muito da teologia sistemática. Então, vocês podem ver que é muito conteúdo, não tem espaço para, podemos dizer, para brincadeira. Então, muito interessante. Então, vamos dar uma pulada aqui para a parte 2, salvação, soteriologia, aonde eu estou estudando a parte soteriológica desse livro, tá bom? E tem me agradado muito porque é uma linha de visão que eu sigo. O pecado é uma pré-condição para a salvação, e a salvação não é necessária se não houver pecador, necessitam dela. Base bíblica para a salvação, a origem do decreto divino, muito interessante, ó. A condição do conceder versus a condição do receber. Tá vendo? A salvação é condicional da perspectiva daquele que a concede, mas é condicional do ponto de vista daquele que a recebe, pois este precisa crer para recebê-lo. Em suma, a salvação vem de Deus, mas recebemos por meio da fé. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. A natureza dos decretos de Deus, a natureza da graça, favor imerecido, a relação entre graça e ira. Aqui tem um lado interessante que vai trabalhar sobre os atos da graça e da misericórdia, representando 2 lados do seu amor incondicional por nós. Então, muito interessante. A ordem do decreto divino, o termo supralapsarianismo, os infralapsarianismo, o resultado do decreto divino, a base histórica teológica da origem da salvação. É muito interessante, muita coisa a ser trabalhada. Eu estou mergulhando na parte soteriológica, vocês podem ver, tá bom? Comigo, meus livros são todos rabiscados mesmo, porque eu faço uma leitura bem indutiva
a respeito da teologia, para aprender. Marco, grifo, escrevo as teorias da salvação, onde eu estou começando aqui. Então, muito interessante. A teoria da redenção, a teoria da satisfação necessária. Então, muito interessante, já li essas teorias todas. Aqui é onde está marcado, onde eu parei a natureza da salvação. Então, vamos pegar para ler daqui a pouco. Adiantando o processo aqui, ó, os efeitos da salvação sobre os pagãos. Aqui passando para o apêndice, já pulo para o apêndice 1. A vida humana começa mesmo na concepção. Então, ele vai trazer, ó, evidência científica mostrando que a alma humana começa na concepção. Então, meus irmãos, é muito conteúdo. Então, como eu já falei, é muito conteúdo para ser estudado. Será que a vida humana começa na fixação do óvulo no útero? Cara, o Norman Gales dá uma aula nessa parte. O cara é formado. Apêndice 3, a dupla predestinação. Será que existe dupla predestinação como os calvinistas ensinam? Se analisar. Será que Jesus era descendente físico de Adão? Então, olha as perguntas que ele faz. O perfeccionismo wesleyano. Interessante, quem defende o perfeccionismo wesleyano. Se aprender, tá bom? Uma breve crítica a alguns dos ensinos de Warfield acerca da santificação. Uma bibliologia. Então, passando aqui, entramos no sumário da parte do volume 4, a Igreja e Eclesiologia, as últimas coisas, escatologia. Ó. Parte 1, a Igreja e Eclesiologia, parte 2, as últimas coisas, escatologia. Pode ler os tópicos e uns apêndices, como é de costume, o reconhecimento, sinopse do volume 4, parte 1, Igreja, a Igreja e Eclesiologia, a origem da Igreja, ordenação da Igreja por Deus. Então, assim vai. Meus irmãos, são muito conteúdo. Passando aqui, nós vamos entrar na escatologia. As últimas coisas, estado intermediário, a ressurreição, a base bíblica para a sobrevivência consciente da alma no estado intermediário. É muito interessante. As condições dos santos do Antigo Testamento antes de Cristo. A base teológica para a sobrevivência consciente da alma do estado intermediário. A base histórica para a sobrevivência consciente da alma no estado intermediário nos pais da igreja. A base bíblica para a ressurreição do corpo humano. Então, essas partes aqui da escatologia. Muito interessante. Vamos adiantar aqui, conclusão. Suposta condição temporária do sal no purgatório. Meu Deus, capítulo 10. Até isso ele trabalha. Resposta protestante aos argumentos católicos a favor do purgatório. Razões protestantes para rejeitar o purgatório. Então, passando aqui, nós vamos a interpretação da profecia. É interessante como ele vai trabalhar o reino de Deus. A escatologia dele é bem também avançada, as alianças de Deus. Tá bom? Deixa eu adiantar aqui. Os apêndices. Ó. O corpo ressurreto tem a mesma partícula que tinha da morte? Muito interessante, né? A reencarnação. Razões frequentemente apresentadas para a crença na reencarnação. A necessidade de justiça, evidência psicológica da vida passada, a avaliação da reencarnação. Alguns argumentos contra a reencarnação. Argumentos bíblicos contra a reencarnação. Interessante. Aos concílios gerais da igreja e o desenvolvimento do catolicismo romano, concílio da igreja e assim por diante. Então chegamos ao final com a bibliologia, só que antes de eu encerrar esse review, deixa eu fazer uma leitura aqui onde eu já li a respeito da soteriologia. Aqui, ó, deixa eu pegar aqui algo. Ó, a natureza do decreto de Deus vai trabalhar aqui, eu trabalho esses pontos em que a natureza da graça, favor merecido. Então, trabalho esse ponto aqui. Ó. A graça, portanto, é um favor merecido. Aquilo pelo qual trabalhamos é considerar nossa conquista, mas aquilo pelo qual não trabalhamos não é considerar nossa conquista. Como a salvação vem até nós sem a necessidade de qualquer tipo de obra de nossa parte, concluindo que não nos cabe qualquer mérito nela. A salvação é dom gratuito de Deus, Romanos 6, 23. A graça ao vir de Deus é o favor merecido que ele faz
por nós. Algumas pessoas têm contrastado a graça e a misericórdia, ao observar que a graça é dar aquilo que não se merece, por exemplo, a salvação, ao passo que a misericórdia é não dar aquilo que se merece, por exemplo, a condenação. Embora o uso bíblico desses termos não esteja necessariamente de acordo com essa definição, esta observação continua sendo bíblica. Os atos da graça e da misericórdia de Deus representam dois lados do seu amor incondicional por nós. O objeto da graça, os pecadores arrependidos. Está vendo aqui em cima aqui? De acordo com a Bíblia, a graça da salvação divina não é automática ou unilateralmente concedida a pecadores, mas é recebida somente por meio da fé. Paulo era cuidadoso ao qualificar a maneira como a provisão graciosa da vida eterna de Deus é recebida, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso tutus não vem de vós, é dom de Deus, fé dos outros. Em outra parte ele acrescenta, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos que creem. Romanos 3, 21 e 22, novamente, porque não há diferença, porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos, sob a paciência de Deus. Romanos 3, 22 e 25. Então, para me encerrar aqui, mesmo nas palavras enfáticas de Romanos 9, aos vasos da ira, são como são porque não se arrependeram. E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparado para a perdição. Versículo 22. Porque Deus é salvificamente paciente conosco, porque, como diz Pedro, não é o seu desejo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, podemos ver aqui essa obra magnífica, maravilhosa, Teologia Sistemática de Norman Gale. Querido, se você não tem essa obra, eu indico profundamente. Que Deus lhe abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.